Há 500 anos, no ano de Musin, em Hanyang, por volta do século XV. Chamo o próximo adversário com uma voz confiante e estridente. A chuva cai em torrentes, enquanto os raios cortam o céu noturno. Corpos de pessoas caídas estão espalhados por todo o chão, todos derrotados por mim. No centro desse cenário estou eu, com o rosto oculto pelas sombras. Sinto um movimento atrás de mim. Seguro minha espada com firmeza e avanço com destreza em direção ao meu alvo. Ele parece surpreso ao interceptar minha lâmina com a dele. Ele está tenso, fraco. Mas até onde ele aguenta? Outro adversário se aproxima pelas minhas costas, enquanto desarmo seu colega. Não demoro para apontar minha espada em sua direção, fazendo-o desviar do golpe. Minha lâmina passa rente ao seu rosto. As pessoas me disseram que eu não estava destinada a viver como uma mulher. Disseram que nasci na era errada. Eu nunca esqueci nada que vi uma vez. Com minha habilidade de aprendizado rápido, alcancei o topo após muitos duelos. Especialmente quando se tratava de demonstrações de habilidades, ninguém em Joseon conseguia me superar. Resumindo, nasci com um talento. Estou utilizando essa habilidade nos meus subordinados. Isso é como construir castelos no ar. Mas, se eu superar esse obstáculo, posso ir à guerra cortar as cabeças dos bárbaros. Nesse caso, não tenho escolha a não ser empunhar minha espada com alegria. Aproveitando minha aparente distração, um terceiro adversário tenta me atacar por trás. Desvio da sua espada e uso o parceiro que acabei de atacar como escada. Em um movimento rápido, aplico um golpe no terceiro adversário, fazendo sua espada voar. O adversário se vê encurralado, segurando o braço com dor. Minha diversão acaba quando, ao levar minha lâmina próxima ao pescoço do oponente, a voz do meu pai surge, dizendo ser hora de sua preciosa filha parar. Meu pai é Kim Hong-gyeon, o comandante-chefe do escritório dos 5 comandos militares e líder da família militar mais antiga de Joseon. Ele atiça minha raiva ao perguntar por que me esforço tanto para desafiar o destino que já estava traçado. Guardo minha espada e respondo que, já que ele confirmou minhas habilidades, deveria cumprir sua promessa de me enviar no lugar do meu irmão doente. Afinal, sou Kim Cheon-ha, a melhor espadachim de Joseon. Ele diz ter rezado aos céus para concederem o maior talento à nossa família, mas se pergunta por que deram isso a mim, sua única filha, que se assemelha a uma folha delicada. Ele lamenta, como se fosse de partir o coração. Observo-o subir as escadas. Viro-me, não querendo continuar escutando tamanho absurdo, mas paro quando ele me chama pelo nome. Ele diz que nenhum fio de cabelo meu deve ser machucado, que eu sempre devo lembrar que devo ser a rainha. Franzo o senho, desgostosa e firme. Grito para meus subordinados que, se mostrarem qualquer abertura como antes, não será a espada dos bárbaros que levará a cabeça deles, mas sim a minha. Ando em direção ao portão, seguida por eles enquanto os raios continuam a cortar o céu. No Palácio Imperial, vários nobres se reúnem em frente à Sua Majestade, pedindo que ele reconsiderasse colocar a filha de Kim Hong-gyeon como rainha. O julgamento deles se baseava no fato de uma mulher conseguir empunhar uma espada. Segundo eles, o medo dos oficiais crescia dia após dia de que a espada de Cheon-ha, manchada de sangue, pudesse se voltar contra Sua Majestade. Sua Majestade indaga grosseiramente. Como ousam falar dessa forma com um herói que salvou o país? Mas eles não se importam, continuando a implorar para que ele reconsiderasse a decisão, dizendo que essa união não deveria acontecer. Durante a guerra, a dor física que suportei por ossos esmagados e carne rasgada, e a agonia mental de ver meus subordinados morrerem, foram tão excruciantes quanto perceber que, não importava o quanto eu lutasse desesperadamente para mudar meu destino, não conseguiria escapar do que os céus haviam traçado para mim. Sendo assim, o que eu queria desta era e o que a era queria de mim eram coisas diferentes. Após me tornar rainha, Sua Majestade me perguntou se eu prometeria nunca mais empunhar uma espada. Fiquei relutante em responder. Várias lembranças passaram diante dos meus olhos.
Meus treinamentos. O dia em que chamei meu pai após capturar o grande animal selvagem que destruía as colheitas da vila todas as noites e ser repreendida por ele pela possibilidade de eu ter me machucado. Os dias em que me reunia com meus companheiros e competíamos, onde o perdedor tinha que pagar um saquê de arroz refrescante para todos. Por mais relutante que eu esteja, por mais difícil que seja, por mais que doa, eu só tinha uma resposta para aquela pergunta, que seria o motivo da minha ruína. Sim, Sua Majestade. Não demora muito para eu ser atingida pelas consequências do destino que escolheram para mim. Pouco tempo depois, me vejo ajoelhada sendo acusada de ter matado Riebin, a concubina do meu marido, na noite passada. Eu jamais tentaria machucar a concubina grávida que carregava o herdeiro real. Eu nem me importava com nada disso. Tentei argumentar. É claro que é uma calúnia. Mas tudo que o príncipe diz, de costas para mim, é que está com medo da rainha, de mim. Chamei por ele. Pedi para que aquelas pessoas me soltassem. Mas no momento seguinte, me vi sendo obrigada a lá beber aquele líquido estranho que estava na minha frente. Sacrifiquei minha vida para salvar o país, mas morrer de uma maneira tão absurda é simplesmente um disparate. Eu não conseguia acreditar. Aquelas vozes. Na verdade, isso é algo bom. Estávamos preocupados que não haveria um herdeiro. Não importa o quanto ela tenha salvado o país. Quem iria querer abraçar uma rainha tão masculina? Sim, agora que destituímos a rainha, finalmente podemos relaxar. Assim que a concubina de Okbin conceber o herdeiro real, nossa era começará. Eu só queria passar minha vida praticando artes marciais, que gosto, e queria poder voar livremente. Mas agora estou morrendo sem nem mesmo realizar totalmente meu talento. Partir. Assim. É revoltante e injusto. Se houver uma próxima vida, eu nunca pereceria assim. Uma borboleta amarela, com contornos negros, surge em meio à escuridão. Seu brilho, semelhante ao de um vagalume, espalha pequenos pontos luminosos por onde passa. Aquela era Cheong-ha. Os céus não a abandonaram e sim a recompensaram por salvar o país, mesmo após sua morte. A borboleta sobrevoa 3 adolescentes de aparência descolada, um garoto e 2 garotas. O primeiro adolescente menciona se o vídeo gravado naquele momento terá mais visualizações, ao que o segundo concorda. A dupla começa a rir ao relembrar uma tal de Park Da-jin que teria se urinado em uma situação semelhante. O garoto, então, comenta sobre o silêncio inquietante de Park Da-jin. Mas uma das garotas, em tom sarcástico, o provoca, perguntando se ele acredita que Park Da-jin poderia estar morta ou algo assim, chamando-o de covarde. As provocações entre o grupo são interrompidas pela terceira adolescente, Kim Chae-won, de Ju-won-hai. De cabelo curto azul e pele parda, ela, sempre vigilante, avisa que alguém chegou. Em resposta, Bae Yu-jun, o ídolo de Ju-won-hai, conhecido por seus cabelos acinzentados e pele impecável, ironiza a situação ao dizer que a mulher chegou em apenas 10 minutos. Kim Chae-won, em tom de deboche, dirige-se à garota de aparência delicada e cabelos castanhos encaracolados. Song-ha, perguntando se deveriam comer o que a mulher trouxe e sair logo. Song-ha, enquanto tira o cigarro da boca, murmura irritada, chamando-os de pirralhos irritantes que não conseguem calar a boca. A mulher finalmente abre a porta, com um semblante cansado, mas educada, perguntando se alguém pediu jajangmyeon. Os adolescentes, ainda uniformizados, começam a caminhar em direção à saída, ignorando-a completamente. A mulher, porém, implora para que esperem, lembrando que ainda não pagaram. Song-ha, com um sorriso falsamente cordial, rebate dizendo que não foram eles que fizeram o pedido. Antes que a mulher pudesse questionar, Kim Chae-won sugere que ela ligue para o número registrado no pedido. Enquanto a mulher disca no celular, os adolescentes se distanciam. O semblante dela muda ao ouvir a conversa do grupo. Um deles reflete se Park Da-jin mentiu e comenta que parece que ela consegue ouvi-los. Outro, satisfeito, gaba-se por estar certo sobre isso. E o terceiro questiona até onde uma pessoa com deficiência auditiva consegue ouvir. Durante a troca de comentários, Kim Chae-won, curiosa, pergunta a Song-ha se seu telefone seria inutilizado a partir de hoje. Em resposta sarcástica,
Song-ha confirma, dizendo que ele era descartável de qualquer forma. A mulher continua ouvindo, atônita, enquanto um dos adolescentes comenta com deboche que a expressão dela era exatamente igual à de Park Da-jin quando surpreendida. Tudo começa a se encaixar na mente da mulher, que em um acesso de desespero corre pelo galpão. A borboleta amarela, em sua dança quase etérea, voa ao redor da cena. O som insistente do celular, ainda chamando, ecoa pelo local. A borboleta pousa sobre um barril de metal, chamando a atenção da mulher, que corre em direção a ele. O pavor domina a mulher ao abrir o barril e encontrar o corpo de sua filha ali dentro. Fraco, gélido, machucado, sujo e sangrando. O grito do nome da filha ressoa pelo galpão enquanto ela abraça o corpo, tomada pelo desespero e pelas lágrimas. Momentos depois, a mulher nota um movimento quase imperceptível nos dedos da filha. Em prantos, ela implora para que a garota abra os olhos. A borboleta amarela pousa delicadamente no ombro da garota inconsciente e então desaparece. A menina parece descansar mais profundamente, enquanto sua mãe continua a chorar. Começo a abrir os olhos com esforço e uma voz rouca me pergunta se eu a reconheço. Com dificuldade, a única coisa que passa pela minha mente é: como essa mulher ousa tocar no meu corpo? Meu corpo está dolorido, mas estou contente. Os céus permitiram que eu vivesse na era que eu queria, sendo uma estudante do ensino médio em 2024.